Os caracteres da razão e da espiritualidade cristã. Da espiritualidade divina se distinguem com diferenças. Pois bem, a racionalidade, ration, é uma doutrina racionalista de que quaisquer entes, que têm o saber, distingue-se, pois, se há uma verdade ou uma inverdade, em uma pessoa, em quaisquer pessoas. Distingue, pois, quem são as pessoas realmente que estão ali prefiguradas no Cristo ou prefiguradas a outras entidades, que não estão contidas nas pessoas três da Santíssima Trindade. Admeto, pois, ó caros irmãos, não sou eu que falo, mas o Cristo, que fala em mim, dizendo, pois, que já estamos no tempo da apostasia desde há muitos tempos. Prefigura-se já um tempo, dos grandes sinais da volta do Cristo ressurrecto. Sabendo, pois, caros irmãos, irmãs, de que hoje essa apostasia prefigura-se na rebelião que o próprio ser humano ele detém-se nele mesmo, o qual ele prefigura-se uma irracionalidade, não uma irracionalidade prefigurada no Cristo ressurrecto, porque o Cristo é o Cristo rácio, mas que prefigura viver realmente o saber teológico das dádivas teologais, da fé, da esperança e da caridade. Se porventura o ministro ou presbítero ou não detém-se a esse saber, prefigura-se um cristão, presbítero, leigo cristão, pautado numa irracionalidade contrária à verdade, que vive mais uma vida anátema, apócrifa e desviada do Cristo e da verdade, dos ensinos dos antigos e atuais apologetas. Esses atuais apologetas, os líderes, hoje prefigura-se as maiores hierarquias, que são Papa e Bispo, patriarcas do Oriente, sucessores do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos, nos patriarcados de Roma, Istambul, Jerusalém, Constantinopla, outros demais patriarcados. Aqueles, pois, presbíteros ou cristãos, que contradiz as autoridades pontificiais, eles estão em estado de excomunhão com Cristo, porque desobedece à ordem natural e sobrenatural de Deus e dos anjos dos santos, preditos pelo profeta Daniel, aliado aos 144 mil eleitos de Israel. Porém, caros irmãos, não são todos aqueles presbíteros, padres, diáconos ou bispos ou pastores denominacionais que são puramente verdadeiros, ou cristãos ou leigos. Nem todos intitulam-se verdadeiros, porque existem os falsos pastores, existem as falsas bestas, aqueles ou aquelas que querem sentar no lugar de Cristo, mas por fim ele joga por terra toda uma pedagogia de vida de Cristo, pautado no sacramento do acolhimento, na liturgia do amor, que é Cristo conosco. Deus implantou-se o seu amor desde muito antes da fundação do mundo. E hoje as pessoas, numa apostasia que vivemos nesse mundo, as pessoas, milhares de pessoas, vivem-se o contrário. Vivem vestidos-se como lobos, vestido como em peles de cordeiro. Outrora, muitas vezes, até muitos irmãos, eles excluem até os próprios irmãos, numa mesma igreja de Cristo, ser católica ou em outras denominações.
Exorto-vos de que existe aqueles que cultuam uma filosofia esotérica, alinhados-se às lojas, o qual eles matam o próprio Cristo, na sacristia, matam o Cristo, na Eucaristia, que deveriam testemunhar o Cristo verdadeiramente, o Cristo Eucarísticos, o qual estão nas hóstias consagradas, estão onde Cristo também está, nos verdadeiros templos, nós, os seres humanos, verdadeiras igrejas, verdadeiros sacrários. Porém, caros irmãos, aquele ministro, se menor ou maior, quando chega-se a uma comunidade onde que milhares de pessoas ou alguns contrastam contra você, aqueles que contrastam contra uma autoridade de um ministro ordenado, simplesmente varre-se a poeira com os pés, e entrega para Cristo como sacrifício. Porque hoje as pessoas vivem mais pelo ter, pelo poder, pela ganância. Muitas pessoas prefiguram viver mais uma vida apócrifa, anátema, desviada, mas só que de vida de soberba, de poder, de dinheiro, Muitas vezes o próprio Cristo fica excluído, o próprio irmão, ou irmãos, se presbítero, porque muitas pessoas não têm empatia, muitas pessoas têm o ar de olhos altivos, de arrogância, de prepotência. Então faz-se a poeira aonde vai, aonde é excluído, aonde é discriminado. Saber que Cristo é a porta e o juízo é para todos. Sabeis, pois, que não é porque existem outros instituídos em jurisdições que são superiores a outros, se ordenados também, porque Cristo capacita cada um conforme a vossa vontade. Nem todos aqueles testemunham Cristo de verdade. Outros testificam às esquerdas. Nem todos testificam Cristo. Uns testificam-se com o mal. Eles não se esvaziam. Então sabeis, pois, quem são verdadeiramente os servidores de Cristo e quem são os servidores da porta larga, de outras entidades e outros espíritos. O Espírito de Cristo não habita em locais impuros, aonde existem comunidades hipócritas, anátema desviada da verdade, que eles acham que apregoar multidões estão fazendo tudo, mas se excluem, se discrimina o menor, ao próprio Cristo está discriminando. Vejo grandes exemplos dos sumos pontífices, os trabalhos que eles fazem de unidade. Se Cristo é amor, Ele é amor. Então, por que contrastar contra o amor? Contra a ordem natural e sobrenatural de Deus, que está em todo lugar, que ministra realmente na una santa igreja verdadeiramente de cristãos justos e santos, o qual prega o profeta Daniel. Que cuidemos a tempo, porque o sábio, aquele que distingue-se a verdade e a mentira, a apostasia e a hipocrisia. Aqueles que pensarem que um homem não é sábio engana-se, pois pode ser mais sabido dos que pensaram que ele não sabe. O saber é algo de mistério, porque muitos sabem
muito mais aqueles que se acham que sabem mais. Um tolo não é tolo, ele é um sábio, porque Cristo faz-se sabido e porque faz Cristo apoiar-se em si mesmo. Filósofo e teólogo, subdiácono Emerson Rodrigues Viana. Um abraço. Estejais atentos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.